Olá, estamos iniciando pela TV Supre, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com o professor Jorge Henrique Cabral Fernandes. O nosso convidado é graduado em Ciências Biológicas e especialista em Engenharia de Sistemas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É mestre e doutor em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco. Desde 2005 é professor da Universidade de Brasília, tendo ocupado importantes funções. Foi diretor de Governança do Conhecimento da Informação e da Tecnologia de Informação. Foi também presidente do Conselho de Informática da UNB e diretor do Centro de Informática CPD da UNB. Foi pesquisador visitante do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, IBICT. Foi também pesquisador do Núcleo de Estudos Prospectivos do Centro de Estudos Estratégicos do Estado-Maior do Exército. Atua na área de informática em temas como a inteligência cooperativa e redes sociais complexas e segurança da informação. Publicou 22 artigos em revistas científicas, 22 capítulos de livros e 9 livros. Orientou 12 mestrados e 5 doutorados. Recebeu vários prêmios e homenagens, dos quais destaco professor parceiro da imprensa da UNB, medalha do Pacificador do Exército Brasileiro e professor honoris causa do Centro de Instrução de Guerra Eletrônica do Exército Brasileiro. Atualmente é professor do Departamento de Ciência da Computação da UNB e líder do grupo de pesquisas em inteligência cooperativa e redes sociais complexas. Muito obrigado, professor Jorge Henrique Cabral Fernandes, por ter aceito o nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria que revisitasse a sua infância e juventude, a sua formação básica e universitária e os caminhos que o levaram a ser um importante professor e pesquisador na ciência da computação. Por favor. Muito obrigado, professor Isaac. É uma grande honra estar aqui compartilhando um pouco da companhia do amigo e um pouco de reflexão sobre esses caminhos, né, que me levaram à posição que eu tenho hoje nesse campo aí da ciência da computação. Então, a minha infância foi uma infância que foi pontuada inicialmente por muitas cidades, né? Moradia em muitas cidades, como Fortaleza, onde eu nasci, Rio de Janeiro, São Paulo, Mossoró e Natal, no Rio Grande do Norte, enquanto meu pai buscava se estabelecer como administrador e depois professor universitário, que ele era professor de administração. Ele trabalhava também num banco de desenvolvimento do Rio Grande do Norte. Então, eu cresci dentro desse ambiente, né, de pensar o desenvolvimento e o ambiente universitário. Estudei em escolas particulares até o ensino fundamental, e aí eu ingressei realmente dentro de uma escola técnica federal do Rio Grande do Norte e fiz o curso de edificações, curso técnico, né? Então, foi muito importante para mim sair de um ambiente de uma escola particular para
lidar com a sociedade, né, com classes sociais distintas da minha, de classe média, né? Pessoas que tinham dificuldades e lá eu conheci também a minha esposa, né? Que tem 40 anos de casado e realmente foi muito transformador para mim esse ingresso dentro de uma escola pública federal, né? E a minha juventude foi uma juventude normal, né? Gostar de estudar, organizar as festas e andar de bicicleta, né? Coisas de uma juventude mesmo. E aí eu ingressei no... Sim, uma coisa interessante, né? Em criança eu gostava muito de fazer aquelas... a experiência da coleção Os Cientistas, né? Aquilo ali para mim despertou muito interesse por experimentação, né? Foi muito importante o contato com aquele tipo de material quando criança, né? E então eu ingressei na universidade no curso de geologia, mas minha carreira foi pontuada por assim experimentações diversas em vários campos, né? Eu fiz um ano de geologia, mudei para biologia e realmente despertou muito interesse em entrar em laboratório, né? Sobre a orientação daquela que foi a minha orientadora de graduação, professora Guacira Gondim, na bioquímica da nutrição, né? Me envolvi muito com experimentação em laboratório mas me casei muito cedo, né? E aos 19 anos ingressei no emprego de professor de educação básica, quinta e sexta série de ciências, e lá eu tive contato também com a computação aos 19 anos de idade, que me despertou interesse, realmente me apaixonei pelo poder que a computação tem de transformar o mundo, né? Então, esse poder meio que me acompanhou durante a formação inicial, né, de graduação, mesmo na biologia, terminei a biologia, mas ingressei logo em seguida em pós-graduação, né, em engenharia de sistemas, e depois ingressei também, né, mais ou menos nesse mesmo período, como técnico dentro da UFRN. Então, eu tenho hoje, vou fazer em agosto agora 40 anos de carreira no serviço público, né, como técnico de nível médio, depois analista de sistemas. Então, nessa minha carreira, eu fiz o mestrado e o doutorado, né, dentro da UFRN, né, quer dizer, licenciado pela UFRN, fui para a UFPE e eu fiz o mestrado e o doutorado lá, e depois que terminei o meu mestrado, ingressei como docente e logo em seguida desenvolvi cargos administrativos, mas sempre buscando empregar o conhecimento computacional dentro da transformação das instituições, né? Então, aí aos 19 anos eu vim para a UNB e também desempenhei várias atividades que o senhor já falou, né? Mas sempre a minha busca foi por tentar dar um uso prático ou de um impacto social a essa tecnologia computacional, né, que me levou a propor e trabalhar na construção de várias organizações, o curso de engenharia de software do Gama, né, eu ajudei a construir a faculdade do Gama, né, a conceber o projeto original, ajudar também a construir o Centro de Informação para a Saúde na Fiocruz, o SIDAX, né? Ajudei a construir o desenho de uma escola de defesa cibernética para os militares, né? Mas aí, na pandemia, né, a pandemia trouxe realmente muita reflexão sobre qual é o papel da computação e da tecnologia na transformação da sociedade, e hoje me leva a refletir, né, durante esses vários anos, sobre o compromisso que nós temos como professor de promover um uso mais democrático da tecnologia. Então, hoje, assim, eu estou trabalhando com formação de professores de computação para a educação básica, e eu acho que o grande papel que a gente tem que cumprir nesse mundo atual é levar a universidade a inserir na base da sociedade o domínio de certos conhecimentos fundamentais que permitem a gente reduzir a tendência concentradora de poder das tecnologias computacionais e das tecnologias de informação. Então, acho que hoje, assim, refletindo, né, sobre esse caminho que eu fiz, eu vejo que essa é a missão mais importante que eu tenho a cumprir, né, é ajudar, dentro do ambiente universitário, a gente a democratizar esse acesso ao poder que as tecnologias de informação e a inteligência artificial, agora, né, mais especificamente, traz, e os riscos e as oportunidades que a gente tem que explorar. Muito bom. Bela carreira, né? Começou com a biologia e está na
ciência da computação. Professor Jorge, foi o autor do trabalho Gestão da Segurança da Informação e Comunicações. Poderia relatar os principais pontos desse trabalho? Sim, esse trabalho ele reflete um registro de uma ação que me envolveu durante muito tempo nesse tema da segurança da informação, né? E eu fiz construí com a Universidade de Brasília, com o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, um programa de formação de pessoas no serviço público no campo da segurança da informação. Então, a gente organizou uma especialização, né? E investigando esse tema da segurança no Estado brasileiro. Então, órgãos de inteligência, a BIM, os órgãos militares, né, as instituições militares e os órgãos estratégicos do governo federal, né, do Executivo Federal, em torno de construção de políticas para que esse tema da informação, que está tão importante hoje, né, a informação e a desinformação, ou seja, a qualidade da informação e a segurança com que a gente tem no trato dessa informação, como isso poderia ser aprimorado no Estado, né? Então, foi uma experiência muito importante, no qual me envolvi durante 8 anos, é, e que está registrada uma parte dela nesse pequeno livro, né, que foi o começo desse processo. E hoje tem realmente um trabalho muito grande a ser feito, né? Mas eu entendo que a gente precisa focar hoje em trazer a nossa energia para realmente resolver as assimetrias causadas por todo esse processo né, de informatização que eu presenciei ao longo da minha história, né? E tentei, de alguma forma, entender o que é a natureza da tecnologia da informação, né? A computação, ele não é um conhecimento puramente científico, ele é um conhecimento profundamente tecnológico, transformador da cultura, do comportamento das pessoas, e a gente precisa construir usar esse poder em benefício da transformação da sociedade, né, carente nesse momento de grandes incertezas que a gente vive com relação ao meio ambiente, economia política, né? A gente está e questões que afetam a própria existência da espécie humana nesse planeta, né? Eu me lembro muito das palavras do professor Isaac sobre os riscos que a espécie humana tem de ser uma das mais curtas no seu predomínio no planeta, né? E eu acho que a gente está enfrentando, né, cada vez de maneira mais próxima essa mudança causada, sobretudo, pela inteligência artificial. Então, né? Falando em... Sim, sim, pode complementar, professor. É isso, eu acho que é um poder, né? Então, assim, refletindo retrospectivamente sobre a minha carreira, né? Eu fui atraído pelo poder da tecnologia desde muito cedo. E aquilo ali, para mim, era muito importante, quer dizer, a virtualidade e o controle possíveis com o uso do recurso computacional são algo extremamente inebriante. Por outro lado, né, esse poder de espada, né, eu uso esse conceito assim, a espada da tecnologia, ele precisa ser usado com um fundamento ético e sistêmico, e um respeito muito grande pela vida, né? Então, assim, durante o meu doutorado, eu tive grande liberdade criativa, né, pelo meu orientador, que foi o professor Silvio Meira, lá na UFPE, e eu tentei construir as pontes entre a computação e a biologia dentro dessa visão sistêmica que hoje no campo da cibernética, né? A cibernética também é uma ciência muito antiga, né? E que tem suas raízes na biologia, dos sistemas de controle. Tudo isso traz uma necessidade de a gente refletir sobre o que a gente quer realmente com todo esse poder, né? E como é que a gente vai construir um mundo melhor, né? E eu acho que a gente tem uma responsabilidade imensa, né, como professores que somos, né? A carreira, uma das profissões que tem por função transformar os seres humanos em coisas melhores, né? E transformar a nós mesmos em melhores pessoas, né? Então nós temos
profissão tão nobre e que precisa refletir realmente sobre o conhecimento que a gente está entregando, desenvolvendo e construindo na relação com a sociedade, como é que esse conhecimento pode ser realmente emancipador da nossa humanidade, né? Da nossa humanidade no sentido mais amplo. Professor Jorge, um tema que está em voga é o da inteligência artificial. Poderia comentar os efeitos da inteligência artificial no mundo Sim. do trabalho e no futuro da sociedade humana? Então, professor Isaac, refletindo sobre a natureza desse conhecimento, que é a computação, né, e a história da computação, ela surge com a inteligência artificial. Na verdade, embora o termo inteligência artificial tenha sido criado em 1950 e pouco, né, uns 10 anos após o surgimento do computador, mas a computação sempre teve o objetivo de substituir o trabalho humano pelo trabalho das máquinas, né? Aliás, o desenvolvimento tecnológico é parte disso. E nós, como espécie nesse planeta, somos pontuados pela nossa habilidade de produção de tecnologia. Só que essa tecnologia computacional, né, e a inteligência artificial, que é um avanço, né, desse processo, ela tem uma natureza muito mais ativa de construir os modelos e torná-los autônomos, né? A gente tem uma autonomia, a gente dá uma autonomia muito grande às nossas construções quando elas são feitas por meio dos computadores. E com a construção da internet e a conexão de milhões e bilhões de pessoas, né, dentro do nosso planeta, essas estruturas hoje elas são capazes de simular, né, o comportamento humano de uma forma muito, porque elas são muito centralizadoras. A computação ela tem uma natureza de projeção de poder muito forte, né? Sempre, né, buscando assim refletir sobre o que é que me atraía na computação, o que é que me atrai na computação, o poder de você construir um modelo virtual e inserir essa virtualidade dentro de um espaço social e passar a atrair a atenção de milhares, milhões de pessoas simultaneamente. Isso é um instrumento de poder muito forte, né? E a gente vive, então, dentro dessa conexão global proporcionada pela internet, com o domínio desses sistemas, que é basicamente uma forma avançada de capitalismo, né? Não posso deixar de dizer isso, que a computação é uma estrutura que se projeta como um ente capitalista, porque ele é recurso computacional em larga escala, empregado por quem domina o controle sobre esse recurso, e ele é usado hoje dentro dessa lógica de feedback para fazer com que a gente, todo dia de manhã, ao acordar, pegue um telefone celular e passe 20, 30 minutos olhando para ele, né? Essa lógica por conta de uma estrutura de inteligência artificial que mapeia os nossos interesses em busca de gerar mais oportunidade de negócio para quem tem, né, mais condições de mobilizar esses recursos. É claro que nós temos a inovação e a juventude trazendo as startups, né? Mas eu trabalhei no Parque Científico e Tecnológico da UNB também, né? Há uns 4 anos atrás, passei uns 3 anos trabalhando. Então a gente vê a natureza da criatividade humana, né, dentro desse modelo de startups, e logo em seguida a gente tem um processo de transformar isso numa empresa de capital aberto que desumaniza, né, a forma de trabalhar e ela acaba servindo por mais idealistas que aquele jovem traga com uma ideia transformadora, ela logo se transforma em algo para crescer e ampliar. E a análise do discurso é a análise de algo que vai melhorar as nossas vidas, né? Quando a questão toda é que essa melhora, na verdade, se traduz pela análise do discurso na redução do tempo que a gente dedica às coisas, e esse tempo que sobra, ele não é utilizado para a ociosidade ou para a construção
de uma relação maior com as pessoas, mas ele é logo incorporado pela estrutura capitalista tecnológica que passa a usar aquele tempo que a gente ganhou para que a gente possa fazer mais atividades e continuar interagindo esse ciclo, né? Então, esse processo que se insere em uma parte da sociedade, né, ele constrói uma estrutura muito assimétrica, né? E a gente está, neste momento, pela inteligência artificial, vamos dizer assim, construindo entidades que tendem a concentrar esse espaço, né? Então, hoje, por exemplo, nem as grandes universidades norte-americanas conseguem um poder computacional comparável ao que tem as grandes estruturas de empresas de tecnologia da informação, né? Que desenvolvem ferramentas diversas, como o ChatGPT e outras, né? Então, esse recurso que até uns 10 anos atrás ainda era, de certa forma, mobilizado pelo sistema universitário, não, hoje ele se encontra concentrado dentro dessa estrutura empresarial. E aí o grande problema é que a estrutura desse, né, não é uma estrutura empresarial, é uma estrutura de capital. Ela não tem país, ela não tem espaço, ela tem realmente o interesse de concentrar, concentrar, concentrar. E a gente vive hoje dentro desse espaço, né? O Estado vendo a estrutura tecnocapitalista proporcionada pela inteligência artificial, né, disputando a atenção do ser humano, né? E a gente tem muita atenção que tem que dar ao meio ambiente, à biodiversidade, a todo esse problema da desinformação, que é grande fonte de geração de riqueza para uma quantidade relativa cada vez menor de pessoas. Infelizmente, Professor né? Jorge, é, sim, A gente, na verdade, é o seguinte, eu acredito hoje, professor Isaac, que a grande chance que a gente tem é investir na base da sociedade, e por isso que eu acho que a gente tem que trazer isso para a educação básica. A tecnologia, a inteligência artificial, ela precisa atender à necessidade de uma construção, de uma base social mais sólida para enfrentar a desinformação e todos os desafios ambientais que vamos ter no futuro próximo. eu concordo plenamente, professor Jorge, que devemos, nós da universidade, ter uma atenção especial no ensino básico, porque ali naquele estágio é que são construídos os alicerces do comportamento, da ética, né? E, da empatia, de não só pensar na própria pessoa, mas também pensar nos outros, né? E ter uma civilização humana mais igualitária, em que todos tenham oportunidade de, de, de alcançar os seus desejos e serem felizes. Professor Jorge, o movimento 2022, 2030, o Brasil e o mundo que queremos, ele procura envolver os jovens na construção de caminhos para a gente ter um Brasil e um mundo melhor e mais justo. Poderia, no final da nossa conversa, enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Sim. Então, os jovens precisam ser ousados, né? A gente tem, dentro desse espaço da inteligência artificial, a despeito das críticas da forma como ela tem sido trabalhada, cabe à juventude, né, que ela é muito consciente do seu papel no planeta, eu não tenho dúvida, né? Entender que o poder ele nunca é concedido pelos outros, ele precisa ser exercido. Então, a juventude precisa utilizar esse conhecimento da tecnologia, os recursos da inteligência artificial, que estão muito francamente disponíveis, e passar a utilizar isso para construir na base da sociedade, junto à sua comunidade, junto ao seu território, junto ao seu bairro, junto à sua família, a utilizar esse recurso para melhorar o local onde se vive, né? E se dedicar a entender que aquele conhecimento da escola, ele pode ser realmente transformador, e a gente tem condições de construir realmente um futuro melhor utilizando todos esses recursos que estão acessíveis por nós através da inteligência artificial da internet, né?
a alternativa caminha, né, para a gente não continuar com o nosso protagonismo quanto seres humanos, e aí cabe à juventude abraçar essas ideias. É Bela isso que eu... mensagem, professor Jorge. Tenho acompanhado o seu trabalho, né? Tanto na segurança, né? No campo da comunicação, e compactuo com essa visão de usar as novas tecnologias em benefício de todos, né? Muito obrigado, professor Jorge Fernandes, por essa interessante, excelente conversa, e gostaria de dizer que os nossos programas podem ser acessados no canal YouTube, do canal Supre, e gostaria de agradecer a atenção de todas e todos que estiveram com a gente, e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá. Muito obrigado. Até mais. Obrigado, professor.